meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Patrícia Moura. Esse canal foi criado com o objetivo de te ensinar mais da Palavra de Deus. Na realidade, todos nós aqui aprendemos mais da Palavra de Deus. Todas as vezes que eu leio, que eu preparo uma aula, eu vou crescendo, eu vou aprendendo e nós vamos compartilhando. Então é um crescimento aqui mútuo, é um crescimento que nós compartilhamos. Se você está chegando no nosso canal agora, se inscreva nesse canal, curte a aula se ela está sendo útil para você, se está sendo boa para você, e vá além, compartilhe com mais amigos, compartilhe com familiares. Vamos aumentar aí a divulgação, o ensino da palavra de Deus, amém? Bom, hoje nós estamos na nossa segunda aula do Evangelho que escreveu o apóstolo João. Nós já fizemos aqui uma primeira aula, um resumo desta obra, e agora nós vamos falar um pouco mais sobre ela. Geralmente, as pessoas, quando vão começar a estudar a Bíblia Sagrada, elas recebem a orientação de iniciarem pelo Evangelho de João. E por quê? O Evangelho de João, ele foi escrito não para um povo específico, como Mateus foi escrito para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos. João não. João ele escreveu para a igreja em geral, ele escreveu para uma igreja composta tanto por gentios como por judeus. Então ele escreveu para a igreja que crê em Jesus Cristo como Senhor. Além disso, o Evangelho de João, ele é muito próximo de nós, porque ele está escrevendo para um povo que não conheceu Jesus encarnado, para pessoas que criam no Senhor Jesus, mas não o tinham visto, não eram testemunhas oculares, como o próprio apóstolo João. E além disso, essa igreja está vivendo um período de muitos debates sobre os ensinos de Jesus Cristo e sobre quem era Jesus. Se Jesus de fato tinha vindo encarnado ou se ele foi apenas um espírito que andou aqui na terra. Olha que interessante que João ele está escrevendo esta obra exatamente para ir contra essas heresias. O Espírito de Deus impulsiona João a escrever sobre a pessoa de Jesus que ele próprio conheceu, andou, caminhou e viveu, com Jesus como discípulo. Então João está escrevendo para essa igreja: olha, Jesus veio encarnado, mas Jesus não era um homem qualquer, ele não era simplesmente um mestre. Jesus era Deus entre nós. É por isso que no capítulo 1 ele já começa o verbo que era Deus, o verbo que estava com Deus, o verbo que fez todas as coisas. Então ele já apresenta Jesus como Deus. Essa aula, esse conteúdo está na nossa primeira aula. Então se você quer saber um pouquinho mais, eu vou deixar o link na descrição dessa aula aqui para que você possa assisti-la completo. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o eu sou que João apresenta aqui nesta obra. É muito interessante essa metáfora que João vai utilizar, porque o eu sou foi apresentado a Moisés, quando Moisés foi chamado para libertar a nação de Israel. O questionamento de Moisés foi: Senhor, no nome de quem que eu vou? Eu vou chegar lá e vou falar para eles quem me enviou. Deus então falou: olha, Moisés, diga a eles que o eu sou o enviou a eles. Quem é o eu sou na Bíblia Sagrada? O eu sou é o Deus ativo, é o Deus de ação, é o Deus que age pelo seu povo. E é lindo ver João apresentando Jesus dessa maneira, porque ele está dizendo: olha, o eu sou, o Deus ativo, se encarnou entre nós. E ele é o quê? Ele é ativo em que áreas de nossas vidas? Olha bem, são 7 eu sou. Se você tiver um papel, uma caneta, escreva. Se não, você assiste esse vídeo de novo e pega esses eu sou. Ou vai além. Nós temos aqui mapas mentais do Evangelho de João. Você pode adquiri-los. Vou deixar também um link aqui para vocês. Esses mapas mentais são 4 mapas mentais, onde você vai receber a introdução de todo o Evangelho de João, o resumo do Evangelho, vai receber um mapa mental só sobre os eu sou, um mapa mental sobre os sermões de Jesus no Evangelho de João e um mapa mental sobre as curas e milagres de Jesus no Evangelho de João. Mas vamos lá, vamos seguir. Jesus diz o seguinte: eu sou o pão da vida, lá em João capítulo 6, versículo 35. Em que
multidão agora está naquele desejo de ver mais milagre, quero mais pão. E Jesus começa a falar, peraí, gente, deixa eu levar vocês para algo mais profundo. Eu sou alguém que veio, eu sou um Deus que veio aqui não só para fazer milagres para vocês. Eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que alimenta o seu espírito. Patrícia, em que sentido? Meu querido, você foi criado por Deus. Eu não sei se a tua fé já te levou a crer nesse ponto, mas eu quero te explicar biblicamente, você foi criado por Deus e em Deus. Por que muitas das vezes o ser humano vive com um vazio, mesmo tendo bens materiais, mesmo tendo muitas coisas boas à sua volta? Porque a única coisa que pode preencher, não é coisa, né? A única pessoa, o único que pode preencher é a presença de Deus. Ele é o único que pode preencher o vazio da alma humana, porque nós fomos criados nele. E só ele pode, de fato, trazer sobre nós esse preenchimento. Jesus está declarando, eu sou o pão da vida, eu sou muito mais do que um Deus que faz milagres. Eu sou muito mais do que um pão material, do que as suas necessidades materiais. Eu preencho, eu completo, eu sacio a fome que há na tua alma. Você já ficou algum momento com fome, já sentiu fome, já viu a dor que a fome gera e até mesmo a fraqueza que ela causa no seu corpo? Assim é a fome espiritual. Ela vai gerar dor, ela vai gerar fraqueza, ela vai gerar medo, ela vai gerar ansiedade, ela vai gerar cansaço e até mesmo estresse. Então, muitas das vezes, as dores que você está sentindo são concernentes à falta desse pão na sua vida. João também fala e declara Jesus como eu sou a luz do mundo. Jesus Cristo se apresenta como a luz do mundo. Lá no capítulo 1 ele já havia falado isso, que Jesus era a luz e a luz era a vida dos homens. Lá em Gênesis, Adão, ele tinha sempre essa luz com ele. A Bíblia diz que no entardecer, na virada do dia, Deus vinha ao jardim. Quando Deus entra no jardim, as trevas não chegavam, a noite não chegava, porque Deus é luz. Em que sentido eu quero te trazer isso à consciência? No sentido da sua mente, no sentido do seu entendimento. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós não conseguimos crer na palavra de Deus e em Cristo como Senhor, porque o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não creiam. Quem é o Deus desse século? O próprio diabo. Entenda que a realidade espiritual, ela existe independente de eu crer ou não nela. Ela vai continuar existindo. Mas Jesus é a luz que pode entrar no seu entendimento nesse momento que você está assistindo esse vídeo e mudar o seu entendimento de tal maneira para que você creia nele como a luz que vai iluminar suas escolhas, suas decisões, vai iluminar suas palavras, o seu entendimento, vai tirar toda a escuridão que te impede de crer nele como Senhor. João também apresenta Jesus como eu sou a porta. Ele está falando isso em um sermão do aprisco. E ali, no aprisco das ovelhas, só havia uma única porta. E não tinha como as ovelhas entrarem no aprisco por outro lugar, porque só tinha aquela porta. Assim também é Cristo. Essa história de que todo caminho leva a Deus é mentira. João é direto e eu preciso ser direta com você também que está vendo esse vídeo. Não existe outro caminho que te leve a Deus. É mentira. Só Jesus te leva a Deus. Só Jesus te leva ao Senhor. Por quê, Patrícia? Porque Jesus, Deus encarnado, ele morreu no teu lugar. Lá em Gênesis, Deus havia dito ao homem que se ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Se Deus não cumprisse isso, cadê a justiça de Deus? Ele teria mentido. Mas a Bíblia declara em Gênesis que Deus cobriu o homem com pele. Essa pele aqui não fala que foi de um animal. Só descreve que cobriu ele com uma pele. Essa pele, alguém morreu no nosso lugar, desde a fundação do mundo. Quando você puder, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4. A Bíblia diz que nele, em Cristo,
fomos predestinados antes da criação do mundo para a santificação. Meu querido, você não foi criado para viver de qualquer maneira. Você foi criado para ser a semelhança de Deus aqui na terra. Você foi criado com propósito. Existe uma vocação para você. E talvez o que te falta de entendimento sobre isso é porque você está entrando em outras portas. E a única porta que te leva para a vida eterna é Jesus. E João apresenta esse Cristo no seu evangelho. João também apresenta Jesus como bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Jesus chega a dizer que haverão ladrões que vão querer apenas a lã, a gordura das ovelhas e não vão ser capazes de dar a vida por elas quando o lobo vier. Esses ladrões que vieram para roubar, matar e destruir não é o diabo, como muitos dizem, apesar dele também fazer essa obra, mas são homens que enganam, que mudam o evangelho de Cristo, que mudam a verdade de Cristo. Eles só têm o interesse de matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar a vida dele por mim e por você. Ele é o bom pastor. Qualquer ensinamento que tire Jesus do centro, fuja dele, porque esse ensinamento vai te levar para a morte. Jesus é apresentado como eu sou a ressurreição e a vida. E quando Jesus fala isso é antes dele ressuscitar Lázaro. E ele está falando com Marta. Marta diz, Jesus, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar nos últimos dias. Ela tinha um certo entendimento. Mas Jesus está falando, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Então eu estou chegando aqui, teu irmão não vai precisar esperar aquele momento. Eu estou dizendo que eu posso dar a ele a vida. Jesus já estava apresentando ali que só ele tinha poder sobre a morte. Quem tem poder sobre a morte? Deus. Então Jesus não é um mestre, Jesus não é um profeta, Jesus é Deus encarnado com autoridade sobre a morte para ressuscitar Lázaro. E quem crê nele não experimentará da morte. Agora, no sentido não da morte física, mas da morte eterna. Jesus é a vida eterna. Jesus é o caminho que nos leva para essa vida. Não faz sentido vivermos só aqui. Tem algo mais. E Jesus quer te apresentar isso. João apresenta Jesus como eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá vendo? Não tem outros caminhos. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho. Ele está sendo direto, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nesse mesmo evangelho ele diz, conhecereis a verdade, ou seja, conhecereis a mim. Conhecereis a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? É se relacionar. João está nos chamando a um relacionamento com essa verdade, a um relacionamento com esse caminho. Entra nesse caminho nesse dia. Você não chegou nesse vídeo e não está até aqui à toa. Deus está falando com você. Ei, filho, venha viver uma intimidade. Venha viver um relacionamento de cura, um relacionamento de mudança de pensamento. A Bíblia fala muito de transformação de mente. Para de ficar aprisionado ao seu passado. Você só tem uma vida aqui e essa vida aqui veio com propósito. Você foi criado com propósito. Então viva de forma plena e abundante em Cristo Jesus, através de um relacionamento que Cristo tem para você. E por fim, eu sou a videira verdadeira. Vou finalizar com esse eu sou a videira verdadeira. Sabe por quê? Porque quando Jesus descreve essa metáfora, ele diz que todo ramo que está nele dá bom fruto. É impossível eu não frutificar se eu estiver em Cristo. Em Cristo eu vou frutificar, porque Ele é fonte de vida, de saúde, Ele é fonte de nutrientes, Ele é uma videira com toda a energia capaz de gerar fruto em quem está nele. Mas todo galho que não dá fruto, Ele vai arrancar. Então, meu querido, olha bem, não seja arrancado. Hoje você chegou nesse vídeo porque em Cristo Jesus você pode frutificar. Frutificar o quê, Patrícia? Eu sou uma pessoa ruim, misericórdia. Patrícia, minha história até aqui só tem traumas e danos. E Jesus é capaz de curar cada trauma, cada dano. Ele chegou até a mulher samaritana e ele se apresentou a ela como a água viva. Eu sou a água viva.
Ele se apresentou a ela daquela maneira e aquela mulher não era uma mulher bem vista na sociedade. Aquela mulher já tinha tido 5 maridos, o que ela tinha naquele momento não era nem dela. Mas Jesus não chegou diante dela julgando ela. Jesus chegou, se sentou, conversou. Jesus curou aquela mulher. Jesus curou a alma daquela mulher e ele apresentou a ela que ele tinha algo além de uma água natural. Ele tinha algo além de uma vida aqui e agora. Ele tinha algo eterno para ela. Ele se apresentou como uma água capaz de saciar a sede da alma. Ele se apresentou como uma água capaz de lavar a vida daquela mulher. Jesus também é capaz de mudar a sua história. Jesus é capaz de curar os seus traumas. Jesus é capaz de curar os seus danos. Mas para isso é necessário que você creia. A palavra-chave do Evangelho de João é crer. Nós temos também um mapa mental e na introdução de João fala sobre isso. A palavra-chave é crer. Não basta eu saber que Jesus existiu. Isso os ateus sabem. Não basta eu saber que Jesus ensinou muita coisa boa. Isso grandes professores e psicólogos usam atualmente. É necessário que eu creia nele como Senhor da minha vida, como aquele que direciona meus passos, direciona minhas escolhas. E quando assim eu fizer, então eu terei vida. Olha o que diz o versículo chave do Evangelho de João. Eu li na primeira aula e vou ler para vocês. Capítulo 20 de João, verso 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Meu querido, minha querida, você não veio nessa terra para viver uma vida medíocre. Não se conforme com a mediocridade. Queira a vida abundante que Jesus tem para você. Conheça Ele profundamente. Patrícia, eu quero conhecer. Então mergulhe na palavra de Deus. Patrícia, eu não sei, eu não entendo a Bíblia. Nós temos também um curso, nós temos o Saber Bíblia. Todas as ferramentas foram criadas para te ajudar a conhecer a verdade de verdade, para te levar a conhecer a verdade de forma simples, mas ao mesmo tempo profunda, e te levar a uma libertação que só a palavra de Deus pode gerar em mim e em você. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, ela me confronta, mas todas as vezes que eu creio nela, ela me cura. Então assim também é para a sua vida. Leia, seja confrontado, creia, seja curado. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo e fique conosco nesse canal. Inscreva-se nesse canal para que você receba toda a notificação e seja abençoado com mais aulas como essas que são criadas para a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.